Olá! Nesse capítulo 12, nós vamos falar sobre o posicionamento do centro de gravidade da sua aeronave, mais precisamente na variação e nos limites que possuem a sua aeronave conforme foi projetado pela fabricante. E esse projeto, esses limites, são apresentados no envelope de centro de gravidade que estão nas especificações da sua aeronave. Quando a aeronave possuir o centro de gravidade dentro desses limites, a aeronave estará apta a realizar o voo conforme foi descrito na carta de desempenho da sua aeronave. Então, há várias linhas que delimitam esse envelope do centro de gravidade. Há o limite dianteiro, o limite traseiro e os limites de peso, tanto de decolagem quanto de pouso. Bom, o limite dianteiro, ele diz para nós que se o centro de gravidade estiver à frente desse limite, durante a corrida de decolagem, quando você cabrar a aeronave, ou seja, puxar para levantar o nariz, para realizar o movimento para iniciar a decolagem, pode ser que a sustentação no estabilizador horizontal não seja suficiente para realizar esse momento, porque o centro de gravidade está muito próximo do nariz. Então, o braço de alavanca, a distância entre o centro de gravidade e a sustentação do estabilizador horizontal vai ser muito grande. Então, esse limite é para dizer para o aeronauta, para o piloto, que à frente dele pode ser que a aeronave não consiga realizar a rolagem, um movimento de levantar o nariz para realizar a decolagem. Se assim conseguir, será mais difícil de manter esse voo, porque as velocidades de stall da aeronave vão estar mais baixas, então vai ser um voo com bastante problema em quesito aerodinâmico. No caso do limite traseiro, se o piloto calcular e colocar o centro de gravidade muito próximo do limite traseiro ou atrás do limite traseiro, a aeronave poderá ter várias tendências, como por exemplo, abaixar a cauda antes da hora da rolagem, do movimento de decolagem, além de apresentar uma estabilidade muito instável ou próxima de se tornar instável. Porque esse limite traseiro está próximo do ponto neutro da aeronave. E lembre que o ponto neutro é onde há uma divisão entre a estabilidade estática estável e a estabilidade estática instável. Estabilidade estática estável positiva e a estabilidade estática instável, que é a negativa. Se o centro de gravidade estiver no ponto neutro, a aeronave vai ser estaticamente estável indiferente. Então, o centro de gravidade estando próximo do limite traseiro, a aeronave poderá apresentar uma estabilidade um pouco mais instável, ou seja, a aeronave ser mais instável para realizar o voo, mais manobrável. Então, próximo desse limite, pode ser que a aeronave role antes do momento, faça um movimento de decolagem antes do momento. Se a aeronave decolar, a aeronave poderá apresentar um pouco mais de instabilidade durante o voo, uma manobrabilidade maior. Além disso, o consumo de combustível vai ser menor se comparado com o centro de gravidade próximo do limite dianteiro. Agora, os limites que possuem em relação ao peso são os limites de peso máximo de decolagem e peso máximo de pouso. Se a aeronave estiver com o centro de gravidade acima desses limites, a estrutura da aeronave pode não aguentar o procedimento, tanto de decolagem quanto de pouso. Então, o envelope de voo serve para nos dizer qual seria a posição correta dentro daquele envelope para realizar a operação aérea. Se o centro de gravidade estiver dentro desse envelope, as condições de desempenho da aeronave, conforme foi contratado, conforme foi exposto na carta de desempenho da aeronave, serão conseguidos pela aeronauta e pela aeronave. Por isso, é sempre importante deixar o centro de gravidade dentro do envelope. Bom, para esse assunto nós terminamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!